Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit-Sé Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências às obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para incrementar e dinamizar a sua aula. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição desse vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre é a centralidade de Cristo. Na aula de hoje, a lição de número 6, vamos abordar o tema A âncora da alma. Na lição anterior, refletimos sobre a pessoa de Cristo, o Verbo encarnado e o autor da nossa salvação. Vimos também a superioridade do sacerdócio de Cristo comparado ao de Arão, o sumo sacerdote. Relembramos o ensino sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, como humano, perfeito e o perfeito Filho de Deus. Refletimos ainda sobre a identificação entre as adversidades que o Mestre enfrentou e as adversidades que nós, a sua igreja, também enfrentamos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 6, verso 18, a parte B até o 19. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser salvos, podem criar um novo ânimo quando recebem tais garantias da parte de Deus. Eles agora podem saber sem duvidar que ele lhes dará a salvação que lhes prometeu. Esta esperança segura de ser salvos é para as nossas almas uma âncora forte e de confiança que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu sagrado do céu. Segundo Thomas Constable, o escritor passou a explicar o que a comunidade de cristãos a quem ele se dirigia, deve fazer para mudar sua condição perigosa. Como eles precisavam crescer espiritualmente. Os eleitores deveriam, como diz o escritor, prosseguir para a maturidade. O escritor poderia se incluir nessa incumbência, porque até mesmo crentes maduros, como ele, podem se tornar mais maduros. Nunca ganhamos maturidade espiritual perfeita nesta vida. O escritor não queria que seus leitores se contentassem com sua condição atual, mas determinassem avançar. Neste contexto, a maturidade espiritual envolve receber e responder apropriadamente à verdade revelada. Zelo pela realização de esperança e fé inabalável e perseverança firme. Hoje, prosseguiremos refletindo sobre a importância do progresso na vida cristã, firmes na fé que produz perseverança em meio às provações e privações desta vida. Conforme percebemos no final do capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus parece pausar o argumento com o qual responde à questão iniciada ainda no capítulo 4, sobre qual certeza nós podemos ter de entrar no descanso de Deus. Isto é, qual a garantia que temos de vida eterna por meio de Jesus. Assim, ele conclui no capítulo 5 e inicia no capítulo 6 uma espécie de interlúdio para fechar o seu argumento ao término deste capítulo. Nesse intervalo, entre os versos 11 até o verso 14 do capítulo 5, como vimos na lição passada, o autor da carta lamenta ter de relembrar coisas muito rudimentares da fé cristã,
que são referidas por ele como alimento infantil e não progredir com uma argumentação mais sólida, o que é referido como por ele por alimento de adulto. A partir do verso 1 do capítulo 6, o autor encoraja então os irmãos a progredirem na fé em Jesus e no conhecimento de Deus por meio da fé. Isto é, para que os cristãos avancem na direção daquilo que é perfeito. A partir de então, ele deixa claro, veja, que essas bases são fundamentais para o crescimento cristão e que seria necessário avançar mais no progresso da fé. O autor da carta elenca uma série de ações e crenças centrais para a salvação e santificação com base na nossa fé. Por exemplo, o arrependimento e a fé, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas são as doutrinas mais fundamentais da vivência cristã. Com efeito, uma pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, se comprometer com Cristo e com a comunidade cristã por meio do batismo e do ministério da igreja e crer na ressurreição para a vida eterna e na volta de Jesus. A este ponto, o autor sustenta que é impossível, veja, e é importante observar o contexto desta afirmação. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Temos diante de nós uma passagem que é uma famosa cruz interpretum, ou seja, um ponto em um texto que é impossível de interpretar, cujo significado literal é algo como uma encruzilhada de intérpretes. As 4 visões principais acerca dessa passagem estão resumidas na tabela que está sendo apresentada enquanto nós vamos tratando sobre esse tema. Pois bem, segundo o livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, esta discussão tem produzido muito mais calor do que luz em círculos cristãos. Este escritor crê que o objetivo do autor era demonstrar que a permanência deliberada na imaturidade desqualifica um crente para o serviço frutífero de Deus. E, por implicação, veja, para desfrutar pleno descanso prometido que já foi mencionado. Para Constable, o escritor destacou nesses versículos as consequências de não prosseguir até a maturidade, a fim de motivar seus eleitores a buscar o crescimento espiritual diligente. Os cristãos interpretam esta passagem de muitas maneiras diferentes. Alguns acreditam que aqueles que se afastam, está lá no verso 6, são crentes que perderam a sua salvação. Outros sustentam que aqueles que se afastam são pessoas que professam ser crentes, mas realmente não são. Um escritor que sustentou esta visão alegou que eles são descrentes bem instruídos. Outros ainda consideram toda a situação uma hipotética. Eles acreditam que se um cristão pudesse perder a salvação, o que ele não pode, veja, seria impossível para ele ser salvo novamente. Uma quarta visão é que somente os cristãos hebreus que viviam antes da destruição do templo, se lembra?
ano 70 depois de Cristo, poderiam ter cometido este pecado, seja ele qual for. A visão que acredito, melhor diz o autor, se harmoniza com a ênfase do escritor, é que aqueles que se afastam são crentes que se afastam da verdade de Deus e abraçam o erro, ou seja, são apóstatas. De acordo com Howard Marshall, a maioria dos estudiosos vê essas pessoas como crentes genuínos. Como vimos, o autor da carta está exortando os cristãos a progredirem na fé em direção à santificação, tendo por base as doutrinas cristãs mais fundamentais. O objetivo do autor em toda a carta é mostrar a superioridade da obra de Cristo e o perigo de virar as costas para Deus e rejeitá-lo. Assim, aqueles que ouviram a palavra e se dispuseram a seguir a Cristo foram batizados e participaram da comunhão com os salvos. Porém, sem o elemento fundamental da fé, que produz perseverança e assim abandonam a Cristo, é impossível o renovo espiritual, não porque Deus não tenha poder de restaurá-los. Você compreende isso? Mas porque a apostasia é o resultado da ausência da fé que produz a perseverança na salvação. O autor conclui esse argumento como uma ilustração segundo a qual a terra recebe a chuva e produz alimento para aquele que produz como bênção de Deus, mas também produz ervas daninhas e espinhos que logo são retirados e queimados. No entanto, o autor da carta está ciente de que a recompensa certa não é a realidade daqueles cristãos hebreus. Ele prossegue o seu argumento, deixando clara essa verdade, afirmando que, por mais que aqueles irmãos precisassem progredir ainda mais na fé, eles não estavam inseridos no grupo daqueles que não possuíam a fé, que produz a perseverança necessária para a salvação. Assim, ele os exclui daquele grupo, afirmando estar certo de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 6, verso 9. Com efeito, essa passagem nos ensina lições importantíssimas sobre a nossa convicção de salvação. Muitas vezes, o cristão enfrenta muitas dificuldades. Em alguns momentos, ele pode ser perseguido, pode ser difamado e enfrentar uma grande luta contra as forças espirituais da maldade. Porém, nenhuma adversidade deve prevalecer sobre a certeza infalível da salvação, justamente porque em nós foi produzida a fé que persevera. Esse é o argumento contundente do autor, respondendo à questão gerada no capítulo 4 sobre o que poderia garantir a entrada no descanso de Deus. O autor responde: a fé que está presente em nosso coração é o que produz a convicção nas promessas do Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 10 e verso 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Segundo Donald Guthrie, como base para sua firme persuasão, o escritor cita dois fatores. Primeiro, a justiça de Deus. Segundo, as obras dos leitores. Sua consciência da justiça de Deus, ou melhor, a convicção de que Deus não pode ser
Injusto é outra parte integrante da teologia do escritor. Pode citar com aprovação Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, que Deus é um fogo consumidor. Você pode ver isso no capítulo 12, verso 29. Mas não o considera um tirano que não presta atenção à justiça. Isso é importante destacar. No capítulo 1, verso 9, cita a atribuição paralela do salmista a Deus, do amor à justiça e do ódio da iniquidade. A palavra de Deus é uma palavra de justiça, e o escritor diz que a disciplina divina produz fruto pacífico da justiça. O escritor não pode conceber que Deus pode ficar esquecido do trabalho, veja, e do amor, que, na sua opinião, procederam da graça. Esta combinação entre o vosso trabalho e o amor que evidenciastes é importante, porque o trabalho é expressado em termos do amor e não deve ser considerado independente dele. Você compreende isso? Isto posto, essa fé que produz convicção produz também boas obras. O autor da carta conclui seu argumento sustentando que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 6, verso 10, a parte A. De fato, as boas obras são uma forte evidência do novo nascimento, pois o salvo demonstra a presença interna do Espírito Santo em suas atitudes, pensamentos, palavras e no serviço aos santos. Portanto, o desejo de ser cada vez mais parecidos com Cristo, mesmo em um mundo hostil a Deus e a sua palavra, é uma evidência e um testemunho de pertencimento ao reino dos céus. Desse modo, o autor deseja que os cristãos permaneçam mostrando o mesmo cuidado até o fim. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 6, verso 11 ao 12. Iniciando um argumento que será plenamente desenvolvido mais adiante, no lindo capítulo 11 desta carta, segundo o qual as expressões cultuais da antiga aliança não foram suficientes para aproximar e agradar a Deus, mas unicamente a fé e a confiança nele. Por conseguinte, o autor da carta aos Hebreus demonstra essa verdade mencionando o exemplo da promessa de Deus a Abraão, mostrando que o penhor de uma promessa, segundo os valores deste mundo, é afiançá-la por algo de maior valor. Assim como o juramento é feito tendo como fiança algo maior. Porém, não existe nada nem ninguém maior do que Deus. Assim, quando ele faz a promessa a Abraão, ele a afiança pelo seu próprio nome. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 22, versos 16 e 17. Abraão, por sua vez, creu nas promessas e depois de esperar com paciência, isto é, com a fé que produz perseverança, obteve a promessa. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 15 e do verso 18, a parte B, até o 19. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. O teólogo Simon Kistemaker diz que o autor, numa breve exortação, ele apresenta o assunto esperança. Depois de falar sobre a confiabilidade absoluta da promessa de Deus ao crente,
ele explica o significado da esperança. A esperança, diz o escritor, é como uma âncora, dá estabilidade e segurança à alma. A imagem é vívida e reveladora. O autor pinta um quadro de um barco sendo sacudido pelas ondas, mas seguro no lugar por uma âncora que não se vê, pois está fincada no fundo do mar. Assim, a alma do homem, esmorrada pelos ventos e ondas de dúvida, tem a âncora segura da esperança firmemente fixada em Jesus. Segundo Donald Guthrie, o escritor vê alguma relevância no juramento, no entanto, porque vê uma combinação de duas coisas imutáveis. Isto é, a natureza de Deus e o seu juramento, ou a promessa e o juramento. Uma vez que nenhuma destas duas coisas pode mudar. Lembre-se disso. É impossível que Deus minta. Esta é a âncora grande da convicção do cristão. Sabe que sua certeza depende não da estabilidade nem da força de sua própria fé, mas sim da absoluta fidedignidade da palavra de Deus. Da mesma forma, essa fé que produz convicção e que nos faz perseverar é o que alenta o nosso coração neste mundo e o que nos faz tomar posse das promessas de Deus, vislumbrando a vitória final, mesmo quando tudo o que enxergamos é o caos neste mundo caído. É a âncora da alma em meio às duras tempestades que parecem esmagar o barco da nossa vida e firme convicção de que, por trás do véu desta existência, está todo o cumprimento das promessas de Deus para nós no céu. Por isso, não devemos esmorecer e nos afligir. O nosso Senhor Jesus já adentrou, veja, o céu e nos prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vós estejam também. Você pode ler isso em João capítulo 14, verso 2 até o verso 3. Ao longo da lição, exploramos a importância do progresso espiritual e da perseverança na fé cristã, além do contraste entre o homem maduro e o maturo. O autor compara o cristão imaturo a uma criança, destacando o que ele precisa deixar para trás para alcançar a maturidade. Em Hebreus, há uma advertência contra permanecer nesse estado de imaturidade, exortando os fiéis a buscarem um crescimento constante, baseado em doutrinas fundamentais. Essa exortação inclui, assim, um olhar para o passado e outro para o futuro, pois o verdadeiro progresso exige ir além dos primeiros passos para alcançar a maturidade. Em seguida, abordamos a complexa passagem de Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6, que gera diferentes interpretações sobre apostasia e a possibilidade da perda da salvação. A interpretação sugerida é que o afastamento espiritual ocorre devido à falta de uma fé perseverante e não pela ausência do poder restaurador de Deus. O autor reforça a necessária ou a necessidade, podemos dizer, de uma fé ativa e de boas obras como sinais da graça divina. Por fim, o texto apresenta a âncora da alma, uma metáfora poderosa da promessa de Deus que, como a dada a Abraão,
é uma garantia segura e imutável para os cristãos. Essa promessa traz esperança e firmeza em meio às adversidades, funcionando como âncora espiritual que sustenta, veja, a alma dos crentes até a plena realização das promessas divinas. Eu finalizo perguntando: você tem procurado diligentemente crescer na fé e no conhecimento de Deus em sua vida diária? Você já foi tentado a abandonar a fé? O que você fez para permanecer firme? Você consegue enxergar o cumprimento das promessas de Deus feitas a você? Conte, se possível, um testemunho sobre isso durante a aula. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi a âncora da alma. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal e não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que ela seja contrária. Veja, porque toda vez que você faz assim, você participa, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim, você me ajuda na divulgação desse material. E você também pode acessar ou ouvir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.